Amém, graças a Deus por todos os presentes, nessa chuva que deu, né? E louvado seja o Senhor pela vida de todos vocês. E eu não poderia deixar de começar esse segundo momento agradecendo a Deus pela providência divina, pela intervenção do Senhor, por todos os ajudadores, que nós pagamos nosso aluguel e o nosso IPTU em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória ao nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês que cobriram o corpo, né? A Bíblia fala que quando o corpo de Jesus estava nu, os servos do Senhor foram lá para cobrir o corpo. E quando nós nos levantamos para ajudar nesses momentos importantíssimos, né? Que é uma responsabilidade da igreja. Todo que se levanta está se levantando em amor para cobrir o corpo. E quando você cobre o corpo de Cristo, querido, grande é a bênção do Senhor também sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os dizimistas, ofertantes, a todos que comem na cantina, compram algo no bazar. Você está ajudando a obra de Deus. Amém? Graças a Deus. E nós não podemos deixar de glorificar ao Senhor. A Amandinha fez a cirurgia, está já entre nós para a honra e glória do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, amém? Graças a Deus. Demorou um pouquinho a cicatrização, né? Ainda tem um pontinho que infecciona, não infecciona, mas para a glória de Deus, passou por toda a cirurgia, está presente em nome de Jesus. E quem não soube, a Luciana, a dona Dina tiveram uma Covid, a Luciana em si teve bem forte a Covid, para a glória do Senhor. Eu até fiquei preocupada, né, porque ela ficou com bastante falta de ar, mas para a honra e glória de Jesus também, as duas, a mãe dela que é idosa, estão completamente saradas, curadas. Tudo isso é o nosso Deus que faz, em nome de Jesus. Amém? E nós realmente vivemos a providência divina, a visitação do Senhor. E hoje é o segundo dia, né, do nosso Ministério de Acolhimento, que a querida Márcia, fica em pé, querida, para as pessoas te conhecerem. Essa é a Márcia do acolhimento, amém? Então, quando você chegar, você vai perceber o porquê que ela é desta área do acolhimento. Assim como a Carlinha, que quando vier de Sorocaba também, que elas são, né, as que vão acolher, que vão, né, vão te abraçar, né? Elas vão te dar um sorriso. Então, em nome de Jesus, viu, Marcinha? Glória a Deus. E não saia sem dar um abraço na Marcinha, um aperto de mão e receber um sorriso dela, porque é o ministério dela e ela faz também com eficiência. Glória a Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia, queridos, no livro de Lucas. Lucas, capítulo 12. E glória a Deus, o louvor na terra clama, abrir a boca, né? É assim que a gente quer louvor. Pode abrir a boca bastante. E cantar com toda a força do coração. A terra clama em nome de Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus. Nós vamos ver Lucas capítulo 12, versículo, uma passagem bem conhecida. Em nome de Jesus Cristo. 12, 19, eu anotei aqui. É isso mesmo. Eu anotei Lucas 12, 19, mas não é. Vê para mim, por favor, Dani, a parábola dos 10 leprosos. Anotei direitinho, mas não é. Haviam 10 leprosos. Quanto que é? É 17? Amém. Glória a Deus.
17:11. Amém. Vamos abrir a Bíblia? Pus o 2 em cima do 7 aqui. Olha só o que diz essa passagem, que é muito conhecida, e ela é um grande ensino para nós. Ela é, na verdade, uma grande cura para as nossas vidas. E olha o que diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Amém? Até aí, fecha os olhos, peça para o Senhor falar ao teu coração. Nós já adoramos a Deus, nós já oramos a Deus, e que Deus possa falar conosco agora. Pai, fala conosco, meu Deus, porque nós queremos ouvir tua voz. Eu te louvo por todos os presentes, que possam ser abençoados, tocados, em nome de Jesus, pela tua palavra. Amém, graças a Deus. Queridos, eu até já fiz em um momento uma certa menção dessa passagem, que fala da cura de 10 leprosos. E eu fiquei assim, bem encafifada na ocasião, porque você vai ver que a Bíblia fala muito sobre o número 10, né? Os 10 leprosos, as 10 virgens, as 10 dracmas. E você vê assim que tem os 10 mandamentos e tem as 10 pragas. Então, você vê que tem algum significado, porque tudo que Deus põe e revela para nós na Bíblia tem um significado. E aí, eu já até falei sobre isso em outro momento, que na psiquiatria ela descreve, né, 10 tipos de transtornos. Nós até já falamos sobre isso, né, que é o paranoide, que é o esquizóide, o esquizotípico, o antissocial, o borderline, o histriônico, o esquivo, o narcisista, dependente, o obsessivo-compulsivo, que existe 10 transtornos na psiquiatria que os psiquiatras detectaram que existem 10 transtornos que atingem o ser humano, que o afastam de um bom convívio espiritual e um bom convívio social com a família, que atrapalham. A psicologia, ela também colocou 10 marcas, 10 atitudes, que seriam as 10 lepras, né? Porque você perceba que esses 10 leprosos, eles eram afastados da comunidade por causa dessas lepras que haviam nele. E eles não conseguiam viver em sociedade, eles não conseguiam viver com todo mundo. Então, a psicologia, ela também fala de 10 tipos de pessoas que têm características que vão acabar afastando elas da sociedade, afastando-as de um bom convívio familiar. Mas eu quero ver com vocês hoje, além dessa área, o que a psicologia fala dessas deformações. Deus, ele também fala sobre o quê? 10 erros que o ser humano pode cometer, que também o afastam de Deus e também o afastam, né, de um bom convívio familiar, social. E nós já conhecemos bem Êxodo 20. Vamos lá ver os 10 mandamentos. Ah, pastora, mas a gente já conhece isso tão bem. Mas é importante você entender que essas lepras, elas continuam no meio da sociedade e elas o quê? Afastam o homem de Deus. E esses 10 homens foram até Jesus. E o que Jesus está querendo dizer? Que quer você tenha problemas que a psiquiatria fala que é transtorno, quer você tenha problema que a psicologia fale, isso é um grande problema que te afasta de Deus e da sociedade. Quer você tenha alguma dessas coisas que Deus falou, que é uma lepra que te afasta dele,
em Jesus a cura para todas as 10 lepras. Porque os 10 leprosos vivenciaram a cura. E nós vamos entender o significado disso. Porque os 10 foram até Jesus e falaram: Jesus, nos cura. Jesus, olha para nós temos isso na nossa vida. E Jesus, o quê? Falou para ele: olha, vão até o sacerdote, quer dizer, vão para o templo. E eles indo para o templo, eles foram curados. Só que algo ainda permanecia no coração deles, que eles não conseguiram voltar-se para Jesus, permanecer firme com Jesus. Só um dos 10 permaneceram diante do Senhor. E nós vamos ver aqui o que Deus nos ensina em Êxodo 20 sobre lepras, males que acontecem na nossa vida que nos afastam de Deus. Primeiro, o versículo 2, o primeiro mandamento, que é versículo 3, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, uma lepra, um mal que afasta a pessoa de Deus e de uma vida abençoada, o que é? É ela ter lugar para a idolatria, ela colocar outras coisas acima de Deus na sua vida. Qual é o primeiro mandamento? Não tenha outros deuses diante de mim. Não coloque coisas acima de mim na tua vida. E isso é uma lepra que faz com que as pessoas se afastem de Deus, se afastem de uma vida abençoada. E essa idolatria, queridos, não se refere tão somente: mas eu não me ajoelho para uma imagem, eu não tenho ícones que eu adore ou idolatre. Mas a idolatria é tudo que nós colocamos diante e o quê? Diante de Deus na nossa vida. Ao invés de ser Deus, o nosso Deus, nós colocamos o quê? Outras coisas, outras pessoas. E isso pode ser pessoa física, isso pode ser família, isso pode ser dinheiro, já que nós vivemos, né, num mundo que é realmente tão voltado mesmo para o ególatras, né, para o próprio eu. Isso pode ser o quê? Bens materiais. Isso pode ser o quê? Carro. Isso pode ser o quê? Coisas que você põe diante de Deus. A primeira coisa e o primeiro mandamento é: não tenha outros deuses diante de mim. Não coloque nada acima do Senhor na sua vida, porque a ordem e aquilo que é a direção ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo ame como a ti mesmo. Então, tudo que você coloca acima de Deus na sua vida estará te afastando de uma vida eterna. Por exemplo, você coloca um ser humano como a prioridade, o grande na sua vida. O que vai acontecer? Amanhã, um dia, nós vamos partir desse mundo. E quando você partir desse mundo, quer seja pessoa, quer seja bem material, quer seja posse, tudo isso ficará para trás. E lá na eternidade, você não terá ninguém do seu lado, porque o único que é eterno é o Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, em nome de Jesus. E muitos, como Jesus falou, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, aonde os ladrões roubam e minam. Por quê? Porque nem as nossas riquezas nós levaremos desse mundo. Nu viemos ao mundo e nu sairemos deste mundo. E se você vê os sarcófagos dos faraós, você percebe lá que tentaram colocar as riquezas deles lá dentro e vão lá ladrões, né? E roubam aquele ouro, roubam tudo que está ali na verdade. Por quê? Porque a partir do momento em que nós partimos desse mundo, é nós, ou nós e Deus, ou somente nós, para lidarmos com a eternidade. E por isso, o primeiro mandamento do Senhor: não coloque nada acima de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas em nome de Jesus. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus. Deus é o primeiro
Ele é o único que estará com você para todo sempre, em nome de Jesus. Segunda lepra, que quer o quê? Atingir o homem. Versículo 4, que é o quê? Cultuar ídolos, cultuar imagens. O que diz? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem na água debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Então, a segunda ordem do Senhor, a segunda lepra que quer tomar conta do ser humano, o que é? É que ele, o que? Cultue, sirva a imagens de escultura. Perceba, queridos, que a idolatria é uma coisa e cultuar imagens é outra coisa. Eu conheci uma mulher no decorrer do meu ministério, eu tinha 18 anos mais ou menos, e eu já citei esse testemunho aqui. E ela quis se entregar a Jesus e ir para Jesus. E toda vez ela se manifestava com legiões na igreja. Todas as vezes. Toda vez aquela mulher caía endemoniada. E nós orávamos, nós expulsávamos, era legião mesmo. E era tão agressivo, né, as entidades que dominavam sobre ela. Nós éramos jovens, nós levávamos ela para o banheiro lá. E ali o diabo queria bater a cabeça dela na parede, queria bater a cabeça dela no chão, só para você ter noção. E a gente tinha que pôr os pés assim embaixo, enquanto nós amarrávamos o demônio e íamos expulsando legião, demônio por demônio. Era legião na vida daquela mulher. Só que a gente expulsava, ela saía limpinha. Depois, no outro culto, ela voltava e estava de novo cheia de demônios. E um dia nós falamos, não é possível, Deus é vivo, Jesus é poderoso, Ele é Deus. Não tem como esse mal agir na vida dele dessa forma, agir na vida de alguém dessa forma. E então, nós falamos, nós vamos fazer uma campanha na sua casa. E nós fizemos uma campanha de 7 dias na casa dela. E nós falamos então ali, fizemos a campanha em jejum, nós éramos todos jovenzinhos, e fizemos a campanha e manifestava. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e manifestava. E saía, expulsava e manifestava. Aí no último dia nós falamos, vamos lá. Não existe isso. Não há mal que Deus não vença. Qual o problema? E ali naquela luta de expulsar demônio, não expulsar, nós falamos, posso pegar um copo d'água na cozinha? Nós fomos até a cozinha, eu fui particularmente. Chegando na cozinha, eu enchi o copo d'água e eu me virei. E atrás da porta tinha um altar no teto, com café, com pão. Ela tinha sido mãe de santo e ela continuava servindo a entidade dela com café e com pão. Então a gente expulsava o demônio dela da igreja, o demônio saía correndo e ia lá. Por isso que chegava lá, ela era possuída de novo. A gente expulsava, ele tinha legalidade, ele era cultuado na vida dela, ele tinha espaço na vida dela, ele era servido. Está vendo aí que diz aqui? Não adorará, não dará culto, né? E diz ainda aí que é para você o quê? Não se prostrar diante dessa imagem. E o que acontece? Nós então tivemos uma conversa com ela, falamos, olha, você se posicionou, você disse que quer o Senhor Jesus, Ele é suficiente Salvador, mas você ainda está servindo aquela entidade a que você tinha se consagrado. E então ela por si decidiu, e ela mesma falou, não, eu quero então pôr um ponto final. Ela pegou aquela imagem, e ela falou, podem quebrar, podem tirar da minha casa. Aquela mulher foi totalmente liberta, e aquela mulher hoje é uma missionária de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o que é a ordem de Deus? Não faça imagem, não a adore, não a cultue,
Porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade até terceira e quarta geração. Então, se você teve um familiar, se você teve uma avó, por exemplo, que ela cultua a imagem, até a terceira geração dela é requisitado aquele pecado. Olha que sério. Olha que sério Deus falando. Eu sou o Senhor teu Deus, que visito a iniquidade do pai nos filhos até a quarta geração. Então, por isso que teve aqui cura interior e libertação, a importância de você quebrar toda a legalidade da sua vida e você realmente render-se ao único Deus poderoso, soberano na tua vida, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Mas, pastora, o que acontece quando uma pessoa ela invoca uma imagem? Por exemplo, vamos lá, de Pedro, né? Pedro foi um apóstolo do Senhor Jesus, ele morreu, amém. Quando você invoca, vai lá, faz a imagem de Pedro, e você se ajoelha para a imagem de Pedro, e você invoca Pedro, o que a Bíblia diz? Que nós não podemos invocar os mortos. Então você está invocando um morto. A Bíblia ordenou, já não invoque os mortos. Só que a Bíblia fala que quando você invoca o morto não volta. Ainda mais, imagina Pedro, Maria, João. Por quê? Eles obedeceram a Deus em vida. Você acha que eles vão desobedecer a Deus após a morte? Deus falou para não invocar e você está invocando. Ele fala, deixa eu ir lá, viu? Ouvir a oração dele. Deixa eu ir lá, vai desobedecer agora a Deus. Não, não existe isso. Só que a Bíblia mostra para nós, no finalzinho do livro de Samuel, que Saul, ele quis invocar o morto. Samuel tinha morrido, ele era um profeta tão sério, tão digno, que ele, antes de morrer, ele falou assim, olha, se alguém tiver uma coisa para falar para mim, a respeito de mim, me fala, para eu me corrigir, para eu pedir perdão, para eu me acertar, porque eu não quero dever nada para ninguém, eu quero partir com a minha vida em ordem. Ele era tão sério, Samuel. Só que Samuel morreu, e Saul queria o quê? Invocar ele morto. Você acha que Samuel veio? É óbvio que não. Tanto que a Bíblia descreve, no momento dessa invocação, que ele foi até uma feiticeira, a feiticeira foi invocar, e diz que veio um espírito debaixo do abismo, e se apareceu ali, e começou a falar, a voz parecia de Samuel, e ele acreditou que era Samuel, e aquele espírito falou assim, olha, Saul, hoje mesmo você e sua casa estarão comigo. Sabe como Saul morreu? Saul se suicidou. Suicida vai para o céu ou para o inferno? Todo mundo sabe, né? O Espírito nele falou o quê? Essa noite mesmo, Saul, você vai estar comigo aqui, ó. Onde que ele estava? No abismo. E o que Saul fez? Saul se matou. Sabe por quê? Porque quando você invoca a um morto, o morto não volta. Quem vem é um espírito enganador. E você precisa entender hoje, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele pode ser louvado, exaltado, buscado. Por quê? Porque ele morreu. No primeiro dia ele foi ao paraíso. Lembra que ele falou para o ladrão da cruz? Hoje mesmo. Você vai estar comigo no paraíso. No primeiro dia, Jesus foi para o paraíso. No segundo dia, Jesus foi ao inferno. E diz que ele pregou as almas que estavam presas por Satanás. Almas que estavam presas desde o tempo de Noé. Lembra aquela multidão toda que Noé pregou e negaram a Noé? Toda aquela multidão, Jesus foi lá e pregou para eles. No segundo dia após sua morte, ele desceu ao inferno e diz que ele levou cativo o cativeiro. Aqueles, é óbvio, aceitaram a Jesus. E sabe por que você pode adorar a Jesus? Sabe por que você pode invocar a Jesus? Porque Jesus não está mais morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode fazer um experimento agora, de falar com ele agora, e você vai saber. E se você falar com ele amanhã, e você pode falar com ele a qualquer momento, porque ele é Deus vivo, Deus que responde, Deus que consola, Deus que conforta, Deus que liberta, Deus que sara. Esse é o nosso Deus, em nome de Jesus. E hoje, que você possa, na tua vida, carregar, em nome de Jesus, o Espírito vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Não coloque pessoas, situações, coisas acima de Deus na sua vida. Não cultue, não sirva a imagens. Terceira, lepra, né? Terceiro mal. Diz aí então o versículo 7. Não blasfeme de Deus. Não tome o nome de Deus em vão. Olha o que diz. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, queridos, nós sabemos que a blasfêmia, a profanação, ela tem feito parte dessa geração. Jesus mesmo falou que chegaria o tempo em que ele seria desprezado pelas nações, mas isso é porque estava perto o fim. Então tome cuidado, não use o nome do Senhor em vão, não use o nome do Senhor indevidamente, não fale a pessoas que estão nervosas, Cristo, Cristo, tudo fica pondo o nome de Cristo em vão para maledicências, para reclamações, não. Em nome de Jesus, adore o nome do Senhor teu Deus e coloque o nome dele como um nome a ser invocado, a ser adorado. Em nome de Jesus, não use o nome de Deus em vão, porque quando você usa o nome de Deus em vão, você está profanando e as pessoas perdem o entendimento de quão grandioso é o nosso Salvador, de quão maravilhoso é o nosso libertador. Então hoje, tira essa lepra da tua vida e em nome de Jesus, usa o nome do Senhor para expulsar demônios, porque diante do nome do Senhor Jesus, até demônios tremem. Então honre ao nome do Senhor, glorifique ao nome do Senhor e declare que Ele é o teu Deus em nome de Jesus. Quarto lugar, perceba que aqui está falando da importância de nós guardarmos o dia do Senhor. E muitas pessoas falam, mas então o dia do Senhor é o sábado? Então eu tenho que guardar o sábado, é o sábado que eu tenho que adorar a Deus? Sábado é sabate, sabate é descanso. Perceba que Jesus, quando perguntaram para Jesus, mas Jesus, o Senhor não guarda o sabate, o descanso? Então ele disse, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu te aliviarei. Sabe por quê? Porque nós precisamos se lembrar do dia do descanso para o santificar. Você precisa se lembrar do dia do Senhor. Você precisa adorar o teu Deus na tua vida. Você precisa ter o dia sim de invocar ao Senhor. Não abandone a tua vida espiritual, porque isso é uma lepra que está também no mundo. Lembra do caso dos 10 leprosos? Só um voltou para adorar ao Senhor Jesus, para entregar-se ao Senhor Jesus, para agradecer ao Senhor Jesus pela cura. E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, nesse dia do sabate, no dia do Senhor, queridos, ninguém podia fazer absolutamente nada, ninguém podia arar a terra, ninguém podia fazer coisa alguma, porque era o dia de santificar, é um dia santo ao Senhor. E eu quero declarar sobre a sua vida, guarde o dia do descanso, guarde o dia do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. O domingo é do Senhor. Eu posso estar aqui, eu posso estar lá na Praia Grande, eu posso estar em outra cidade, mas pode ter certeza, o domingo é o domingo do Senhor. E ai de mim se eu não for buscar a Deus, porque a minha semana vira uma tribulação do inferno. Eu quero a presença de Deus no meu dia, eu quero a presença de Deus na minha semana, eu quero a glória de Deus sobre mim. Então, em nome de Jesus, não abandone a vida espiritual. Lembra-te do dia do Senhor e consagre a tua vida a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é uma lepra que está no mundo. E o mundo quer tirar o quê? A nossa vida espiritual. Com liberdade vou falar da Amanda, porque eu estava conversando com ela. Ela fez a cirurgia, passou pela cirurgia, estava tendo que voltar. E eu falei, Amanda, você precisa também cuidar da sua vida espiritual. Ela falou, sim, pastora, eu tenho assistido todos os cultos e eu tenho me alimentado. Sabe o que é isso? Se você não cuida da sua vida espiritual, o que vai acontecer? Você só cuida da sua vida física? O que acontece se você não comer?
Sua vida física vai enfraquecendo, você vai ficando fraco. Vai ficando fraco, de repente você vai falar, eu não tenho força, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo. Sabe por quê? Porque o seu corpo está o quê? Fraco. Mas quando você se alimenta, o que vai acontecer? Você estará o quê? Forte também espiritualmente. E pode vir o diagnóstico que for, pode vir a situação que for, pode vir o levante que for, pode vir a barreira que for. Não só seu corpo físico está forte, mas seu corpo espiritual está pronto para vencer todas as batalhas em nome de Jesus. E presença e vida de ligação vai muito mais além só de presença, porque você pode se fazer presente e não desenvolver realmente esse zelo de se alimentar. Mas quando você cria essa intimidade, você cria esse elo e você realmente busca se alimentar e manter sua vida espiritual forte, em nome de Jesus, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você fica inabalável, as situações vêm, mas a tua vida espiritual está ali forte, alimentada e cheia do Espírito Santo. E eu declaro, em nome de Jesus, esta ordem do Senhor: lembra-te do descanso. Lembra-te do descanso. Qual é o descanso? É Jesus. Pega seu fardo pesado, leve a Jesus. Pega essa perturbação que está na sua vida, leva para Jesus. Pega essa dor, esse desespero, leva para Jesus. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Então vá a Jesus com o teu fardo pesado e receba o descanso do nosso Salvador em nome de Jesus. Amém? A outra lepra que o Senhor nos fala, no versículo 12, é a lepra da desonra. Então, hoje nós estamos na sociedade da desonra, não é verdade? E olha qual é o mandamento do Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Essa é uma honra que Deus quer que esteja no nosso coração. E nesse mundo que nós estamos vendo, como o próprio apóstolo Paulo denunciou, né? E ele fala, olha, que nos últimos dias os homens seriam apáticos, as pessoas seriam sem amor no coração, sem nenhum tipo de sentimento de amor, sem sentimento de perdão, seriam pessoas irreconciliáveis. Então, em nome de Jesus Cristo, tenha honra. Honra o teu pai, honra a tua mãe, abençoe-os em nome de Jesus Cristo, coloque-os diante de Deus e realmente até os erros que eles cometem são ensino para a tua vida, para que você não cometa igual, mas em nome de Jesus Cristo, isso trará longa vida para você em nome de Jesus Cristo, para que se prolongue o teu dia na terra. Honre teu pai e tua mãe. Então que essa honra esteja na tua vida e esse grau, né, de paternidade. O que é? É aquele que te dá direção, é aquele que te dá a bênção, é aquele que realmente te direciona na vida. Aprenda esse princípio da honra, porque isso vai acrescentar grandemente sobre você em nome de Jesus. Nós temos a nossa sala infantil e nós falamos esses mandamentos para eles. E nós falamos da importância da honra. E nós falamos da importância de honrar a Deus. Porque se você ensina o seu filho já a honrar a Deus de criança, respeitar a Deus acima de tudo, amanhã ele estará debaixo dessas leis espirituais para não te desonrar, para não matar, para não roubar, para não cometer coisas ilícitas nesse mundo. Então hoje o que mais há no mundo realmente é esse afastamento desse princípio espiritual. E eu quero declarar, traga honra sobre a sua casa. Honre a Deus, meu filho. Honre a Deus, meu filho. Ensina o teu filho a honrar a Deus, que Deus vai ensinar teu filho a te honrar como pai, como mãe, em nome de Jesus.
E os princípios básicos sobre as crianças, que permaneçam crianças. E nós queremos sim que os corações deles permaneçam como criança. E vocês sabem, assim como nós grandes, as crianças e nós adultos, o que acontece? A nossa carne tem inclinação para o mal. Então qualquer criança e qualquer adulto, eles vão ter mais interesse pelo que é o quê? O que não convém do que o que convém. Se eu falar para você, der um ensino, olha, ame, respeite, olha, honre. O interesse é pouco, mas se vem alguém falando palavrão, se vem alguém falando com coisas ilícitas, se vem alguém falando de homossexualidade, se vem alguém ensinando coisas perversas, aí o quê? Há um interesse, há uma inclinação para o que é ilícito, porque a carne da criança, a carne, ela tem essa tendência para o mal. Por isso que a Bíblia fala que o quê? Usa a vara e você livrará a alma do teu filho do inferno. Mas que vara é essa, pastor? É eu pegar uma vara? A vara, o que a Bíblia fala? O pastor o quê? A tua vara e o meu cajado me consola. A vara é a tua palavra de correção. A vara é a tua palavra de retidão. A vara é a tua palavra de conserto. É a palavra de Deus na tua vida. Então usa a vara. Acha esse versículo, Dani, é em Provérbios. E você vai estar livrando a alma do teu filho do inferno. Por quê? Se você quer que o teu filho tenha longos dias nessa terra, não é do seu jeito. É fazendo ele honrar a Deus. E se ele honrar a Deus, você vai vê-lo viver uma vida abundante nessa terra, porque Deus será com ele e o livrará do mal em nome de Jesus. Olha só, tem essa versão e tem, pode manter essa. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Primeiro que você põe um conserto no teu filho, pôr uma disciplina, não vai morrer. A pessoa não vai morrer. Agora, olha esse versículo. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Você está livrando a alma dele do inferno. Sabe por quê? Porque você tem pouco tempo de vida, eu tenho limitado tempo de vida, e nós queremos o quê? Que amanhã o nosso filho, a nossa herança, vá para onde? Você ter a certeza. O meu filho entrou no céu. O meu filho herdou a vida eterna. O meu filho alcançou a salvação. Então, em nome de Jesus, usa a repreensão, a vara, o conserto e tira a alma do teu filho do inferno, da mão de Satanás, do engano desse mundo que está iludindo, que está enganando. Nós conhecemos muitos pastores de igrejas grandes e queridos, muitos vieram, partilharam conosco que eles, em plena igreja, eles entre si pegavam celulares e ficavam mostrando cenas eróticas um para os outros, crianças, adolescentes. E eu quero te dizer em nome de Jesus, nós como servos do Senhor, vamos lutar para preservar a pureza, preservar a infância, preservar em nome de Jesus, Deus na vida deles, para livrá-los amanhã do inferno, em nome do Senhor Jesus. Amém? É muito abobalhado isso. É abobalhado mesmo. É pureza, é santidade, é limpeza, porque amanhã, em nome de Jesus, eles vão ter os bons olhos. Hoje eles não conseguem discernir muitas coisas, mas amanhã eles poderão dizer, obrigado, porque você me ajudou, você me livrou do amigo que queria me levar para as drogas, me livrou do amigo que queria me levar para a homossexualidade, me livrou do amigo que queria me levar para o erro. Muito obrigado. Amanhã ele vai te agradecer, ele vai estar preservado, vai estar em nome de Jesus, livre de toda amarração de Satanás em nome de Jesus. Amém? Outra lepra, versículo 13, todo mundo conhece. Não matarás. Êxodo 20. Então essa lepra, que é a lepra o quê? Da morte. Pastora, mas é lógico que a gente jamais mataria. Hoje, infelizmente, o que mais nós temos visto, o que é? Pessoas tomadas por aquilo que são suas paixões, tomadas pelo seu egoísmo, tomadas porque não podem ser negadas, nunca ouviram um não sabem ouvir não. Vocês viram um caso? Eu recebi esses dias, e até também teve uma reportagem, e recebi uma
um pedido de oração lá de Pernambuco, em que a menina queria tacar fogo na escola e ela queria ainda matar uns amiguinhos dela. Estou falando o caso real agora de semana passada. Por quê? Porque não sabe lidar com o não sabe lidar com aquilo que lhe é contrário, porque imagina daqui 15 anos como vai estar esse mundo, queridos. Hoje nós já vemos direto, você vai ver casos e casos de pessoas que por paixões, que por desejos, teve um rapaz que ele foi pedir uma moça em namoro, a moça disse não, ele forçou que queria que ela dissesse sim, e ela não quis namorar com ele, ele simplesmente foi e a matou. Por quê? Porque agora o mundo está gerando isso, pessoas descontroladas, que acham que tem que ser atendidas em tudo, que ninguém pode dizer não para elas, que ninguém tem nada para se meter na vida delas. Está quebrado da tua vida essa lepra, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Nós seremos pessoas sadias emocionalmente, que saberemos sim lidar com as nossas emoções, e está quebrado todo mal, toda precipitação, todo ódio, toda ira, toda vingança, em nome de Jesus, todo abuso seja quebrado das nossas casas e famílias, em nome de Jesus. A ordem é: não matarás. Outra ordem do Senhor, todos conhecem: não adulterarás. Adulterar é quebrar com a aliança, é romper com o vínculo, é romper com aquilo que é a confiança, rompe com a confiança do lar, rompe com a confiança da família. A partir do momento que você se dispõe a se casar, então você não vive mais uma vida de solteiro, você não é mais solteiro. Eu não sou mais solteira. Não dá mais para nós fazermos o que nós acharmos que nós queremos fazer. E que o outro tem que aceitar tudo. Então, o adultério, ele é uma quebra de confiança. É uma quebra de aliança. E a ordem do Senhor é: não adulterarás. Toma cuidado, queridos, porque hoje o inimigo, ele tem acesso a todas as pessoas. Hoje, através de mensagens, as pessoas podem ser assediadas em todos os lugares. E muitos casamentos têm sido destruídos dessa forma. Pessoas que têm sido assediadas por mentiras, por ilusões, só por engano, só por engodo. Então, em nome de Jesus, quebra essa lepra da tua vida em nome de Jesus. Não deixe esse mal te afastar de Deus. Não deixe esse mal te afastar da tua família em nome de Jesus. Outra lepra: não furtarás. E o furto, queridos, é quando nós nos propomos o quê? A todo tipo e espécie de roubo, de pegar coisas de forma ilícita, é você se apropriar coisas de forma indevida. São lepras que maculam tua vida, que pesam na tua vida, que trazem dano para a tua vida financeira. Todo tipo de roubo, todo tipo de furto, todo tipo de mal que hoje tem tomado conta dessa terra, não terá lugar na tua casa, na tua vida, na tua família, em o nome do Senhor Jesus. Perceba agora, outra lepra que diz então: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então nós vemos aqui que o Senhor combate a lepra da calúnia, a lepra da difamação. Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos realmente cuidar das nossas amizades, proteger-nos espiritualmente, protegermos nossa vida espiritual. Não é com todo mundo que você partilha a tua vida, não é com todo mundo que você partilha aquilo que é a tua intimidade. Todos os membros dessa igreja estão recebendo diariamente um contato do seu pastor, de um pastor. Todos os dias você vai receber uma oração. E todos os dias você está recebendo agora uma reflexão para o seu dia. Então, se você quer, sabe, tem coisas que são coisas particulares tuas, conversa com o pastor. Até nós fizemos isso para vocês se abrirem, vocês terem acesso, porque o nosso desejo é que vocês cresçam, sejam abençoados, em nome de Jesus. Queridos, eu encontrei pessoas assim adoecidas, caídas, e a pessoa dizia: olha, eu não tenho como ir na igreja. Ela estava totalmente doente mesmo, que era um problema pulmonar.
e ela não tinha nem esse sentimento, né, de pelo menos continuar se alimentando da palavra. Só que no coração dela, ela acabou comentando: o que eu encontro, pessoas para me auxiliarem, me darem uma palavra, me ajudarem, realmente eu não tenho. Mas pessoas para virem falar mal da igreja, falar mal das pessoas da igreja, é o que mais vem para mim. E sabe o que acontece com ela? Ela vem recebendo isso, ela está adoecendo, cada vez mais doente, mas condição de se alimentar, de ouvir uma palavra, de receber aquilo que a igreja tem de bom para dar, ela não consegue. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Essa lepra da calúnia, do falso testemunho, de mentiras do inferno, não terão espaços na tua vida em nome de Jesus. E a última lepra que o Senhor Deus nos mostra, o que é? Versículo 17. Não cobiçarás. Muitas pessoas se afastaram de Deus. Muitas pessoas se afastaram do seu casamento. Muitas pessoas se afastaram da sua própria casa, do seu meio, por causa da cobiça. Por quê? Porque você não consegue agradecer pelo que você tem. Então você acha que o jardim do teu vizinho é melhor que o teu. Perceba que a cobiça está entre uma das lepras. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então, quando você se dá a cobiça, o que vai acontecer? Você está perdendo os olhos e a gratidão pelo que Deus tem te dado. E você fica olhando para o que é dos outros. Porque a mulher do vizinho é melhor. Porque o marido da vizinha é melhor. Porque os filhos do ciclano é melhor. Porque isso é melhor, porque a igreja de Beltrano é melhor. Porque a casa de ciclano que é boa. Porque eu não moro bem. Porque eu não vivo bem. Porque se eu tivesse aquilo lá, sim, eu estaria bem. Se eu tivesse aquilo outro, sim, eu estaria bem. Está quebrado da tua vida toda a cobiça em nome de Jesus. Os teus olhos vão focar no que é seu. E você vai, em nome de Jesus, poder enxergar o que tem de bom na tua vida, e você vai receber o que tem de bom na tua vida, e você vai usufruir e ser feliz. Eu lembro quando eu morava nesse mesmo apartamento que eu moro hoje, e eu lamentava ele, e eu trabalhava, queridos, era uma carga horária bem pesada, porque eu ainda fazia hora extra, porque eu queria ganhar mais e mais e mais. Só que um dia eu estava no meu serviço lá trabalhando, eu falei, Senhor, quem dera eu tivesse um tempo para eu fazer um esporte. Se eu tivesse um tempo para fazer um esporte, ou se eu morasse assim, tipo, de frente para um clube para eu fazer natação, eu seria feliz. Aí eu seria feliz. Se o Senhor me desse isso, e o que aconteceu? Primeiro, antes disso, falar, Senhor, eu precisava, que eu sempre morei em casa, eu estava no meu apartamento. Senhor, esse apartamento, como que está? E Deus mudou meus olhos. Eu peguei meu apartamento, arrumei ele todinho, ficou todo lindinho. Quando ele estava todo lindo, aí Deus falou, agora você está pronta, você vai ter sua casinha. Porque você sabe cuidar do seu espacinho. Eu falei, agora, meu Deus, que está tudo bonito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu queria, agora eu nem precisava mais. Pois é assim, quando você aprende a valorizar o que você tem, aí você pode usufruir. Bom, eu lá no meu serviço falando que se eu morasse na frente de um clube, eu pudesse fazer natação, aí eu seria feliz, eu ia ser uma pessoa muito melhor. E aí, automaticamente, nós fomos morar lá em Pernambuco, tipo assim, coisa de um mês depois. Lá em Pernambuco, eu não só tinha o mar na minha frente, como eu tinha um clube, tipo que dava para ver do prédio. Só que lá em Pernambuco, às vezes que eu fui no mar, foram 5 vezes, vamos dizer assim, pouquíssimas vezes. Porque era tanta batalha espiritual e era tanta coisa. Eu falava, não, Senhor, se na verdade, se eu tivesse tal situação, aí sim eu ia conseguir, eu ia ser feliz. E aí eu sei que passou o tempo todo, moramos 2 anos e meio em Pernambuco, não usufruímos,
não vivemos nada, não tivemos gosto nenhum de absolutamente vivenciar nada, tamanha batalha espiritual. Então eu pude voltar para o meu lar. E aí eu cheguei lá e falei, meu Deus, como o meu lar era bom e eu não sabia. Eu quero dizer para você, tem coisa que você está falando hoje, se eu tivesse aquilo, que aí que eu ia estar bem. Se eu tivesse aquilo, se fosse assim, eu ia estar bem. Mentira, tudo mentira. Se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito em nome de Jesus. Deus provou para mim, tá vendo? Você não precisava do clube de piscina, você não precisava da água do mar, você não precisava de nada disso. O que você precisava é de um coração diferente, diferenciado, sem essa reclamação, sem essa insatisfação, sem esse sentimento todo. É isso que você precisa. E eu quero declarar, você tem tudo. Deus te basta em nome de Jesus. Porque Deus, segundo as suas necessidades, Ele supre tudo o que você precisa na tua vida em nome de Jesus. Cuida da tua casinha e Deus vai te dar a tua casa conforme Ele quer, porque Ele tem coisas assim maravilhosas para nós. Cuida do que você tem com amor, com gratidão, com zelo. Seja grato, seja feliz. Honre a Deus, busque a Deus, adore a Deus e todo o mais Deus fará na tua vida em nome de Jesus. O que aconteceu com os 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. Todos os demais seguiram suas vidas. Eu quero te dizer, um favor do Senhor, uma bênção do Senhor não é nada comparado ao que Deus quer fazer na tua vida em nome de Jesus. Jesus olhou para esse e disse, olha, a tua fé te salvou. Para esse um que voltou, só um voltou dando glória a Deus. E eu quero declarar, tenha um coração grato, um coração que dê glória a Deus, um coração que veja a Deus em pequenas coisas, um coração que veja a Deus em pequenos detalhes, um coração que sinta Deus, ame a Deus e todo mais Ele fará na tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar, que nós vamos orar. Ame o que Deus tem te dado. Ame o que você tem em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Essa é a palavra que Deus nos deu hoje. Essas lepras têm tomado conta do mundo. Não coloque nada acima de Deus na sua vida em nome de Jesus Cristo. Não cultue imagens. Não blasfeme o nome do Senhor. Não abandone a sua vida espiritual. Mas cuide dela como você cuida do seu corpo. Honre, tenha o princípio da honra em nome de Jesus na sua vida. Não quebre aliança, não seja alguém que não honra o casamento, o matrimônio, envolto em pornografias, envolto em casos extraconjugais. Está quebrado, rejeitado, repudiado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não dê lugar à loucura. Quer matar, quer fazer o mal por qualquer coisa. Em nome de Jesus, o Senhor quer curar tuas emoções hoje. Em nome de Jesus, não cobice. Não fique olhando para a vida da outra pessoa. Não fique olhando para o que é dos outros. Deus tem te dado. E Ele vai acrescentar na vida daqueles que nele creem, na vida daqueles que nele buscam. Em nome de Jesus, ore pela tua casa agora. Seja aquele leproso que voltou dando glória a Deus. Fala, Senhor, glórias eu te dou, meu Pai. Porque o Senhor pode curar todas as coisas na minha vida, na minha família. O Senhor pode mudar minha sorte. O Senhor pode mudar, meu Deus, a história da minha casa. O Senhor pode mudar a história da minha família em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ore por aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Porque o Senhor quer o bem dos seus filhos. Senhor, nós oramos, meu Pai. Nós apresentamos cada servo teu diante do teu altar. Todos nós pecamos, Senhor. Só tu sabes, meu Pai, aquilo que é, meu Deus, a lepra.
a contaminação que tenta muitas vezes vencer a cada um. Mas o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É a Ti que recorremos, dando glória a Deus. Senhor, cura a vida dessa pessoa, cura o casamento dessa pessoa, cura a família dessa pessoa, cura a vida material dessa pessoa em nome de Jesus. Cura, Senhor, a vida espiritual dessa pessoa, cura a vida física, meu Pai. Cura a vida sentimental em nome de Jesus. Senhor, Tu disseste na Tua palavra que até 4 gerações dos que cultuam imagens são, meu Pai, tem que dar conta da iniquidade, mas Tu disseste que até 1000 gerações dos que Te amam serão abençoadas. Então, meu Deus, traga essa bênção sobre essas pessoas, aonde há alguma legalidade do inferno, por culto a mortos, invocação a mortos, aonde há alguma legalidade do inferno, por culto a imagens, nós desfazemos agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o nosso Deus vivo, o Senhor está vivo, poderoso para libertar esse casamento, poderoso, meu Pai, para libertar essa alma de toda crueldade, de toda apatia, poderoso para firmar essa pessoa na Tua presença. Nós não seremos, meu Pai, daqueles leprosos que são curados e se esquecem de Ti, Jesus. Nós queremos sim dedicar nossa vida a Ti, nós queremos viver contigo, nós queremos adorar a Tua presença, nós queremos viver o Teu milagre, nós queremos viver o Teu impossível. Meu Deus, entre em cada casa aqui presente, e aonde há uma ação do mal, que seja agora repreendida, denunciada e expulsa em nome de Jesus. Eu ordeno que o mal saia dessa casa, eu ordeno em nome de Jesus que o mal saia desse casamento, eu ordeno que o mal saia em nome de Jesus dessa família, eu ordeno em nome de Jesus que aonde há uma ação contrária, que seja cancelada pelo poder de Jesus. Nós queremos Te servir, ó Deus, dando glória a Deus. Nós não vamos levar o cansaço desse mundo, nós não vamos levar o peso desse mundo, nós não vamos, Senhor, levar o mal desse mundo sobre nós. Nós vamos Te louvar dando glória a Deus. Senhor, muda o coração dessa pessoa, essa pessoa que é insatisfeita, essa pessoa que é infeliz, essa pessoa que não consegue, meu Pai, sentir alegria, Senhor, com nada que possui, sempre acha que o que é do outro é melhor. Senhor, em o nome de Jesus, muda esse coração, tira essa cobiça, Senhor, tira, meu Pai, esse mal que faz com que essa pessoa, meu Deus, não ame ao que é seu. Eu quebro agora em nome de Jesus Cristo toda interferência espiritual, todos os maus olhos, todo pensamento mal, toda amarração do inferno que seja cancelada, e eu abençoo essas famílias, eu abençoo esses lares, eu abençoo em nome de Jesus esses casamentos, eu abençoo em nome de Jesus as crianças, os filhos, eu abençoo em nome de Jesus, meu Pai, e que a Tua vara e o Teu cajado nos conduza, que a Tua vara e o Teu cajado ponha ordem mesmo, meu Pai, no nosso emocional, no nosso espiritual, porque a vida não é do nosso jeito, as coisas não são do nosso jeito, as pessoas não fazem o que nós queremos, Senhor, mas é a Tua vontade que nós devemos buscar. Cumpre o Teu querer nessa casa, cumpre o Teu querer nessa família, cumpre o Teu querer nesse casamento, cumpre o Teu querer nesse filho, cumpre o Teu querer em nome de Jesus, e que toda obra do mal hoje caia nesse lugar, e que o Espírito Santo seja glorificado nessa casa, nessa família. Meu Deus, eu não conheço a vida dessa pessoa, meu Pai amado, mas eu declaro em nome de Jesus que ela terá alegria, meu Pai, e o Senhor vai dar acrescentando a cada dia na casa dela, meu Pai, na cozinha, no quarto, na sala, na família, nos filhos, no esposo. O Senhor vai acrescentando, o Senhor vai colorindo, o Senhor vai melhorando, o Senhor vai aperfeiçoando, e na hora que essa pessoa menos esperar, meu Pai, ela só vai estar grata, agradecida, porque grandes coisas o Senhor faz por aqueles que em Ti confia. Eu os abençoo em o nome de Jesus, que toda ingratidão, insatisfação, em o nome de Jesus caia hoje, e que a glória de Deus venha sobre cada pai, sobre
sobre cada mãe, sobre cada coração, sobre cada vida, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. E eu quero que você faça um ato profético, além de na hora de você sair, você vai ter que dar um abraço na Marcinha, né, Marcinha? Que a Marcinha é o acolhimento também na sua vida, em nome de Jesus. Mas eu quero que você dê um abraço no seu familiar, se ele está do teu lado agora, dê um abraço no seu, né? Pode dar um abraço na namorada, pode dar um abraço, dê um abraço no seu familiar. Falou, você é especial na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, em nome de Jesus, Bispo Daniel vai estar falando da oferta. E hoje na cantina tem esfirra, tem bolinho de queijo, tem coxinha, tá uma bênção lá. Bolo de chocolate, cuscuz. Hoje é dia de festa, amém? Hoje é dia de festa. Glória a Deus. Carne? Carninha. Ô, tem cuscuz lá, meu? Eu quero cuscuz, hein? Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Mais um mês o Senhor tem nos abençoado, amém? Mais um mês o Senhor tem se mostrado fiel e graças ao nosso bom Deus, o nosso IPTU e o nosso aluguel foi pago no dia para a honra e glória do Senhor, amém? Você pode ouvir amém por isso? Amém? Graças à sua vida, graças às andorinhas que fazem o verão, né? Isso é muito bom. A Bíblia diz assim, ó, que o homem trabalhador, quando ele faz aliança com a desplicência, ele se torna amigo do que desperdiça. Então é assim, você precisa ter uma aliança com Deus. Você precisa aprender a ter uma relação espiritual com a sua vida financeira. Porque é tão injusto isso quando nós não temos isso, que quando o calo aperta, quando a porta se fecha do emprego, quando você tem um problema financeiro, para quem você vai recorrer primeiramente? Aí você fala, ai meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, não é assim? Então como é que você quer que o seu Deus, o nosso Deus, te ajude, se você não tem uma aliança com Ele? Que na hora do pouco você for fiel e sobre o muito Ele quer colocar sobre a tua vida. Então você precisa aprender, e é um mal religioso, as pessoas não têm a prática da oferta e do dízimo, não têm a prática. Eu conheço gente que poderia estar rica agora, não tem aliança com Deus na sua vida financeira, não tem. E é problema da pessoa. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando nós estabelecemos a nossa aliança com o Senhor, Ele é fiel para nos abençoar cada dia mais. Você pode dizer amém por isso, em nome de Jesus? Então, nós temos essa causa e essa porta ela está aberta, porque pessoas que têm aliança com Deus, que têm um compromisso com o Senhor, têm feito toda a diferença nessa casa. Amém? Eu posso ouvir amém? Então você pega esse envelope, por favor, que está na sua cadeira. Na parede tem o QR Code, na tela tem o número do Pix. Irmãos, por que nós não somos uma igreja qualquer uma? Nós somos uma igreja que temos um registro jurídico na nação. Então, por que nós procuramos deixar a igreja o máximo legalizada? Porque é lei, né? E é lei. Então, louvado seja Deus, conseguimos pagar nosso aluguel e nosso IPTU. Mas nós temos também obrigações, a água, a luz e o contador. Se nós não pagamos janeiro, fevereiro e março agora, o contador. Se nós não pagamos, ele não vai declarar o imposto da igreja. Ele pega toda a movimentação e vai lá e declara.
Se não houver declaração, o IR, o Imposto de Renda, ele bloqueia o CNPJ da igreja. Né? E aí você tenta fazer o PIX e você não consegue. Por quê? Porque enquanto não regularizar, eles não deixam você movimentar a conta da igreja. Então, você entende isso? Amanhã a igreja cresce. Nós vamos comprar um terreno para construir a igreja. Nós vamos comprar uma Kombi. Nós vamos construir um galpão para fazer um mercado solidário com famílias que são da nossa igreja. A gente precisa de vida jurídica. E a gente está construindo isso. Nós somos uma igreja séria. Nós não somos aventureiros. Nós somos uma igreja juridicamente que está registrada, bonitinho, tem contador, tem conta a igreja, tudo certinho. Então, você precisa entender isso. Sabe o que é engraçado? É que muitas das vezes as pessoas... não, em nome de Jesus. Isso que faz a igreja estar de pé. Você andar debaixo da lei. Isso que faz a igreja caminhar altaneiramente. Nós procuramos sempre ao máximo fazermos as coisas corretamente. Posso ouvir amém por isso? Então, pega esse envelope, fica de pé que eu quero orar pela sua vida financeira. Irmãos, ontem eu fui visitar um pastor amigo que foi meu padrinho de casamento no religioso. E é uma turma assim de muitos anos, amizade de 30 anos, um pouco mais. E sabe o que está acontecendo? A pastora Raquel falou dos celulares. Né? E as notícias são assim, ó. O pai e a mãe flagrou o filho assistindo pornografia. Para te chocar. E aí o pai, que já é promíscuo, eu falei, e aí agora está o maior BO na região onde eles estão com um problema de incesto. Filhos tendo relação sexual com pais. Misericórdia, você não coloca limite no teu filho, você não coloca limite na sua casa, você tem acesso a quê? Você está olhando o quê? O que você está olhando? O que você está visitando? Tome muito cuidado, porque eu falei aqui 2 domingos atrás, que no dia do julgamento, você vai se apresentar diante do tribunal de Cristo, e você vai dar conta do teu filho, da tua filha. Você vai prestar conta diante de Deus. Então, ter família é uma coisa muito séria. É um dom de Deus, uma dádiva. E quando você consagra a sua oferta ao Senhor, você está cobrindo a tua família, aleluia, pelo poder do sangue de Jesus Cristo em aliança na sua vida financeira, e praga alguma chegará à tua tenda, nem peste alguma chegará na tua família, porque o sangue de Jesus está sobre você, e você tem saúde emocional, financeira, e eu declaro, a farinha da panela não acabará, e nem o azeite da botija em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Glórias a Deus. Senhor, eu consagro a oferta na tua casa. Eu declaro a tua unção, a tua bênção, a tua vitória. Cubra os teus servos com teu sangue. Nós oramos, repreendemos todo o mal, desfazemos toda ação maligna. Deus, tudo aquilo que o diabo tem trazido como normalidade, tudo que o diabo está normatizando, Senhor, não entre nas famílias cristãs. Nós cobrimos as casas, nós cobrimos as famílias, nós cobrimos o teu povo com teu sangue. E que esta oferta, Senhor, seja a marca, ó Deus, um marco na vida deles da tua proteção, do teu cuidado. Nós consagramos a oferta, o dízimo, e declaramos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Glórias a Deus. Pode, se você tem oferta orgânica, que é em papel, você pode sair do seu lugar e colocar no gasofilaço. Se você costuma, como eu, fazer oferta eletrônica, você pode fazer o seu Pix aí. Amém? Terça-feira o nosso culto da palavra, quinta-feira o nosso culto de batalha, o culto da vitória, domingo a nossa celebração da família. Já é mês que vem já? Domingo que vem? Já é abril? Já? Amém. Então, domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, não? É dia 30, no outro ainda. Então, amém. Já, 3 meses já está indo embora, né? Então, participe, venha buscar a palavra do Senhor.
em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos embora para os nossos lares. Cantina, a pastora já avisou. Obrigado a visita da Carla, do Sidney, da sua mãe. Já são de casa, né? Nunca, aliás, só estão morando em Sorocaba, mas sempre conosco em aliança, e glória a Deus por isso. Amém? Levante sua mão para o alto e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que o amor e a graça de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te leve para todo sempre, te guardando debaixo da autoridade do sangue de Jesus Cristo. Eu abençoo você, a sua casa, a sua família e todos os dias em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dê um abraço no teu irmão. Deus te abençoe.